Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal, ensina a ser fiel o povo do Senhor, que o mundo se transforme no reino de amor. Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal, ensina a ser fiel o povo do Senhor, que o mundo se transforme no reino de amor. Meus queridos e queridas, hoje 25 de maio, um dia depois, a segunda-feira após o Pentecostes, nós somos convidados a fazer uma memória de Maria como mãe da igreja. Se é mãe da igreja, é mãe de todos nós. Mas nós começamos já essa segunda-feira com boas notícias. Todos vocês devem estar acompanhando, né? Que o nosso Papa Leão nos brindou com um belíssimo escrito hoje, que é uma nova encíclica, que está na linha da doutrina social da igreja. Essa encíclica se chama Magnificat Humanitas. Essa tal humanidade é muito magnífica. E ele vem na esteira do Papa Leão XIII, que em 1800, e me bagunçou a ideia, mas há 135 anos atrás, ele lançou uma encíclica que se chamava Rerum Novarum, das coisas novas, porque o Papa Leão estava preocupado com aquela questão da industrialização que estava indo galopante, e com essa industrialização tinham muitos que queriam ganhar muito dinheiro, e muita gente era colocada nas minas de carvão, e lá trabalhavam dia e noite, 14 horas por dia, 15 horas por dia, ou seja, a humanidade era ferida, e o Papa lançou. E 135 anos depois, né, nós vemos aí o nosso Papa Leão lançando uma encíclica que vai falar de coisas novas também, porque ele fala desse tempo digital, da inteligência artificial, e ele vem nos chamar a atenção dizendo que a dignidade humana deve estar acima de tudo, deve estar acima de todas essas tecnologias, e que todo esse progresso tecnológico deve ter uma ética, deve ter um compromisso, deve olhar a pessoa humana e respeitar a pessoa humana. E ele convida a que construamos uma civilização do amor. Se você puder, busque na internet, entre no site do Vaticano, você vai conseguir ler esse documento. E daqui a uns dias nós teremos o texto publicado em português pelas nossas livrarias católicas. Mas o convite para a gente dar graças a Deus pelo nosso Papa, que se preocupa com uma grande questão a que estamos vivendo, exatamente 135 anos depois da Rerum Novarum. Mas a nossa Eucaristia de hoje, temos aí o convite para celebrarmos Maria, que é mãe da igreja. E quando a gente fala Maria, mãe da igreja, a gente está afirmando algo muito profundo, porque a gente está meditando sobre o Filho que Maria gerou em seu ventre, o Filho de Deus, feito carne, Jesus Cristo, a nossa boa notícia. E se Ele
é a cabeça do corpo, que é a igreja, então Maria é a mãe de todos os membros desse corpo. E quem já nos dizia isso é Santo Agostinho, que dizia ainda: não se pode separar a cabeça do corpo, quem gera um acolhe a todos. Por isso Maria é nossa mãe na fé. Maria não é mãe da igreja por direito próprio, nem por méritos humanos. Maria é mãe da igreja por uma graça especial, por pura iniciativa do amor de Deus. Já nos dizia um santo muito antigo, que é Santo Ambrósio, lá no século IV. E ainda para justificar esse título, essa maternidade espiritual não diminui em nada a centralidade de Cristo, porque Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o mediador entre Deus e nós humanos, como nos diz a primeira carta de Timóteo, lá no capítulo 2. Mas pelo contrário, nós percebemos que Maria mostra uma força de amor a Jesus Cristo. Então Maria é como um reflexo dessa ternura de Jesus. O Papa Paulo VI, quando foi encerrado o Concílio Vaticano II, em 1964, ele proclamou: Maria é mãe da igreja, é mãe do povo cristão. Então, anos depois, em 1980, o Papa João Paulo II, ele completou esse título, essa invocação, numa bonita ladainha. E o Papa Francisco, com carinho filial, ele decidiu que a segunda-feira, após Pentecostes, deveria se fazer essa memória litúrgica de Maria, mãe da igreja, como sinal de que o Espírito gera a comunidade e Maria acolhe com amor materno. O Espírito gera a comunidade. Ontem nós celebramos o dia de Pentecostes. Ontem nós pedimos, por exemplo, os dons do Espírito Santo para cada um de nós. E nós percebemos na leitura de ontem, a primeira leitura de ontem do Atos dos Apóstolos, e percebemos na leitura de hoje, também de Atos dos Apóstolos, no Evangelho de ontem, nós percebemos que os discípulos estavam reunidos. E aí a gente tem uma questão teológica muito profunda. Discípulos reunidos, a igreja deve se reunir. Ao nos reunirmos, a gente precisa ter aquele sinal de unidade, união. Os discípulos buscavam união. Na diversidade, cada um tinha um jeito, cada um tinha um temperamento, cada um tinha uma ideia, mas buscavam um só caminho: Jesus Cristo. E ali eles estavam reunidos porque eles tinham perdido Jesus, que há pouco tinha sido morto e tinha ressuscitado. E esses discípulos reunidos no cenáculo, como se diz costumeiramente, percebemos um detalhe na leitura de hoje, a primeira leitura, que se fala o nome deles, se coloca o nome para dizer, são esses que estavam lá, e quando vai chegando ao final, o texto diz para nós: e Maria, a mãe de Jesus, estava junto. Maria, a mãe de Jesus, perseverou junto com esses discípulos no seguimento. Maria, a mãe de Jesus, estava ali como aquela que dava força, porque ela é a primeira testemunha. Ela é a primeira testemunha de Jesus, porque ela gerou Jesus, ela acolheu a novidade de Jesus no seu ventre, ela emprestou o seu ventre para a humanidade,
para que a humanidade pudesse ganhar esse grande presente. Maria, a primeira testemunha. Maria, a mulher que estava junto com os discípulos, e podemos afirmar com toda a categoria, Maria estava ali no dia de Pentecostes. Maria, a mulher do Espírito. Ela acolheu o Espírito por primeiro, e ela viveu segundo o Espírito. E o texto bíblico não diz mais nada. Ela não fez discurso, não tem discurso nenhum aqui. Ela não falou palavras bonitas, mas ela estava presente. Maria presente na comunidade significa um sinal muito forte daquela que foi a primeira testemunha e dava força para aqueles que às vezes tinham algum medo, que às vezes tinham alguma ideia ainda meio atrapalhada, que tinha assim vontade de sair fora do grupo. Ela deu força para eles, no seu modo mais singelo, silenciosa. Maria, a mulher do silêncio, presente nessa comunidade nascente, nessa igreja nascente, nessa igreja de Jesus Cristo. E aí nós olhamos e percebemos algumas questões na vida de Nossa Senhora, no pouco que ela aparece nos textos bíblicos. Nós vamos lá, por exemplo, no livro de Lucas, nós vemos o encontro que Maria teve com o anjo, e nesse encontro, ela disse sim, porque algo foi lhe dito, que ela poderia ter respondido não. Mas o anjo, quando aparece a Maria, o mensageiro de Deus se manifesta e diz: vai acontecer grandes coisas em você. Você será a mãe do Filho de Deus. Ela tinha liberdade de dizer: não, eu não quero nada disso, eu não estou entendendo nada disso, eu estou prometida em casamento. Mas ela simplesmente diz sim. Maria, a mulher do sim. Uma questão teológica muito forte, uma questão que ajuda na nossa fé, que ajuda na nossa caminhada, porque ela diz sim e diz: faça-se em mim a tua vontade, não a minha vontade. Ela se coloca à disposição. E ela, como nossa mãe, mãe da igreja, ela nos provoca a estarmos sempre à disposição do Senhor, à disposição dos irmãos, à disposição de transformar esse mundo em algo melhor. Maria, quando diz sim a essa boa notícia que vem de Deus, ela provoca nós todos a sermos companheiros de caminhada, ou seja, que possamos também nós ajudarmos a modificar a realidade, trazendo mais amor, mais paz, mais unidade, mais companheirismo. Maria é nossa companheira de caminhada. Nós olhamos para um outro texto, que é um texto de João, que não foi lido hoje, como esse também não, mas tem ali no início do Evangelho de João, o primeiro sinal de Jesus. Qual foi? Foi as bodas de Caná. Todo mundo já conhece, né? Um texto também muito simbólico, muito rico para a nossa meditação. Então, aquela festa, Jesus vai, os discípulos, Maria também. Maria é aquela que está atenta, e ela vê uma situação de dificuldade para aqueles que estavam dando a festa. Havia acabado o vinho, havia acabado algo que provocaria para que a festa pudesse ser mais agradável, para que houvesse o encontro, a festividade, que pudesse se congraçar. Mas ela percebe aquela situação, e ela tem uma frase que o evangelista coloca, que é fundamental: fazei tudo o que ele vos disser. Mais do que o que conta a história,
essa frase é marcante, porque Maria tem confiança no que o filho pode fazer. E ela no escuro vai lá e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E Maria hoje, como mãe da igreja e mãe de todos nós, ela está falando para que nós também pudéssemos e que tenhamos coragem de fazer tudo o que ele pede para que a gente faça. E o que Jesus pede para você? O que Jesus pede para mim? O que Jesus pede para nós? É importante a gente meditar, é importante a gente achar o que Jesus está pedindo para nós. E sem dúvida alguma, Ele está pedindo para quê? Para que a gente assuma a nossa vocação de seres humanos, para que a gente assuma o nosso jeito de sermos humanos, e assumindo o nosso jeito de ser humanos, a gente pega carona na encíclica do Papa Leão, saída hoje, para dizer: a dignidade humana precisa ser respeitada. Então, todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem, todo ser humano, toda a criação precisa ser respeitada. E hoje, muitas vezes e de vários modos e facilmente, a gente desrespeita a criação, a gente desrespeita a figura das pessoas. É preciso valorizar o que é nosso, e o que é mais nosso é esse ser humano que nós somos, chamados a vivermos e a crescermos em comunidade como irmãos, porque somos filhos todos do Pai do céu. Somos chamados a viver esse mistério, e é isso que Jesus está pedindo para nós, para a gente valorizar e respeitar a dignidade humana, respeitar o outro. À medida que eu aprendo a respeitar o outro, eu aprendo a me respeitar, a respeitar as coisas, a respeitar os bens que ajudam a gente a viver melhor. É preciso respeito. E uma terceira palavrinha que está no Evangelho de hoje e que toda vez que eu falo dessa passagem, eu gosto de olhar aquela imagem que eu convido vocês a olharem, que nessa igreja que é muito bem retratada, vocês viram no Evangelho de João que foi lido, que conta para nós Jesus pregado na cruz, e aos pés da cruz estava Maria, estava outras mulheres, estava também o discípulo amado que é João. E Jesus, sabendo que já era a hora de entregar a sua vida, Ele fala: meu amigo, filho, de agora em diante, esta é a tua mãe. E Ele olha para a sua mãe e a chama de mulher, para mostrar a sua dignidade, e diz: mulher, que está de pé diante dessa cruz, porque é grande a sua fé, de agora em diante, este aí é o teu filho. Jesus, na cruz, antes de entregar a vida, Ele entrega o seu bem precioso, que é a sua mãe, para o discípulo, e esse discípulo representa cada um de nós. Então nós temos o grande presente de Jesus, a sua mãe. Maria, repito, não vem tomar o lugar de Jesus, ela vem ajudar a gente a encontrar Jesus, ela empurra a gente para os caminhos de Jesus, e ela fala para nós: fazei tudo o que Ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.